Olá, pessoal. Que bom ter você aqui na nossa semana, né? Do ACS, do ACE, participando conosco aí dessa semana tão especial, que tem como foco cuidar de quem cuida, né? Meu nome é Tatiane Beatriz e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, que é um tema que fala sobre obesidade e sobrepeso. Então, como vocês podem ver aí, né? Sobrepeso e obesidade, uma condição que precisa de cuidado e atenção. E o nosso foco, como eu já disse, nessa semana é cuidar de quem cuida. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, que hoje nós vamos falar para você, ACS e ACE, sobre os cuidados que você tem que ter com você em relação ao sobrepeso e à obesidade. Então, vou me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu sou enfermeira, especialista em saúde da família, mestranda do programa de pós-graduação em cuidado primário da Unimontes, sou docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes, sou enfermeira também do Ambulatório de Obesidade e Cirurgias Bariátricas do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, aqui em Montes Claros, e também sou membro do grupo de pesquisa ELCAS, que é um estudo longitudinal do comportamento do adolescente na atividade física e saúde. Gostaria de falar um pouquinho para vocês, de forma bem rápida, sobre esse grupo de pesquisa, o ELCAS. O ELCAS, ele estuda o comportamento do adolescente na atividade física e saúde. É um estudo longitudinal e a minha variável dentro deste estudo é o sobrepeso e a obesidade no adolescente. Nós estamos estudando um número grande de adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos, e esses adolescentes a gente está fazendo um estudo com eles no primeiro ano do ensino médio, e depois a gente volta e coleta dados com eles também no terceiro ano do ensino médio. E eu, né, estou estudando essa variável que é o sobrepeso e obesidade no adolescente, que é algo que tem nos preocupado bastante. Então, eu já estou aí nessa área há algum tempo, né? Atuando aí também com os nossos adolescentes. E dentro do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, aqui em Montes Claros, eu trabalho, né, como enfermeira do ambulatório de obesidade. Há um ano nós temos esse ambulatório lá, que está recebendo pelo SUS todos os pacientes que entram, né, para a realização das cirurgias bariátricas. Todos aqueles pacientes que entram para o tratamento da obesidade e que são elegíveis para a cirurgia bariátrica, eles são recepcionados por nós, e eu sou enfermeira desse ambulatório, por nós lá no Hospital das Clínicas, e a cirurgia ela é 100% SUS. E eu tive a oportunidade, nessas últimas semanas, coloquei aí para vocês apreciarem, de estar em um grande congresso, é o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E lá eu pude ter uma vivência muito bacana sobre o sobrepeso e a obesidade, para estar compartilhando aqui um pouquinho com vocês, também nessa semana tão especial. Então, nós vamos começar, né? O excesso de peso, ele é caracterizado pelo sobrepeso e pela obesidade. E é uma condição complexa, com determinação multifatorial. São inúmeros os fatores e esse excesso de peso, ele compromete a qualidade de vida e aumenta a carga de doenças associadas e reduz a expectativa de vida das pessoas. Sendo assim, vocês sabem diferenciar para mim qual é a diferença? Sabem dizer para mim qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Então, tanto o sobrepeso quanto a obesidade, eles se referem ao acúmulo excessivo de gordura corporal. O que difere esses dois conceitos
é a quantidade desse excesso. E, consequentemente, a quantidade desse excesso vai nos mostrar aí a gravidade da doença. O sobrepeso, ele é caracterizado por um percentual menor de gordura e a obesidade por um percentual maior de gordura. Sendo assim, nós temos um cálculo que é feito para o diagnóstico se a pessoa ela se encontra com sobrepeso ou obesidade, que é o índice de massa corporal. Então, ambas as condições, elas podem ser diagnosticadas através do cálculo do índice de massa corporal, que é o IMC. Claro que esse índice de massa corporal para diagnóstico, ele vem associado a outras questões. Então, o ideal é que ele seja calculado dentro de por um profissional de saúde, dentro de uma unidade de saúde, né? Mas você também pode aprender a fazer esse cálculo para que você possa se classificar, para saber se você se encontra hoje acima do peso, para ver se você se encontra hoje com sobrepeso ou obesidade. E é um cálculo bem simples de ser feito. Então, para você calcular seu índice de massa corporal, você vai pegar o seu peso e vai dividir ele por sua altura ao quadrado. Por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Hoje eu estou pesando 65 quilos e a minha altura é 1,68 m. Então, eu vou pegar ali os meus 65 quilos e dividir por 1,68 m vezes 1,68 m. Então, eu vou pegar meus 65 quilos, dividir por 2,82, que é 1,68 vezes 1,68. Eu vou achar como meu índice de massa corporal um resultado de 23,04. E aí eu vou nessa tabelinha que está aí para vocês, essa tabelinha de classificação de índice de massa corporal. Se o seu resultado der abaixo de 18,5, significa que você está abaixo do peso, o que não é bom também estar abaixo do peso. Você precisa procurar ajuda, né? Você tem que procurar a ajuda de uma nutricionista, a ajuda de um profissional de saúde, para que você atinja o seu peso ideal. Se você estiver com IMC entre 18,5 e 24,9, você se encontra no peso normal, no peso ideal. Se você estiver com o IMC entre 25 e 29,9, você já se encontra com sobrepeso. Se você estiver com IMC entre 30 e 34,9, já é considerado com obesidade grau 1. Com IMC entre 35 e 39,9, obesidade grau 2, e com IMC maior que 40, obesidade grau 3, ou a obesidade que nós chamamos de obesidade mórbida. Então, é um cálculo fácil de ser feito e vocês, a ACS, a CE, né, já tem condições de fazer esse cálculo, né, para cuidar da própria saúde e também trabalham, né, muito próximo aí da unidade de saúde, podem procurar o profissional de saúde para estarem fazendo aí esse diagnóstico, né, de sobrepeso e obesidade. E o que causa a obesidade? Bom, a obesidade ela é de origem multifatorial. Então, ela pode ser causada por fatores biológicos, fatores sociais, emocionais e comportamentais. Então, nós podemos incluir aí o sedentarismo, pessoas que não praticam nada de atividade física, são pessoas sedentárias, o consumo de alimentos ultraprocessados calóricos, que são alimentos como hambúrgueres, salsichas, alimentos ultraprocessados, né, como já disse aí. Então, a gente precisa evitar esse tipo de alimento. Sono insuficiente também pode causar a obesidade. O sono ele precisa ser adequado, né? Então, sono insuficiente também é um distúrbio aí que pode causar obesidade. O uso de medicamentos, e eu posso citar aí os medicamentos, como os medicamentos psiquiátricos, os corticoides, eles são medicamentos que podem agravar aí a questão da obesidade. Nós temos também aí
o nível socioeconômico, que faz com que essa pessoa não tenha muito acesso aos alimentos adequados. A genética, a genética também, ela afeta como o seu corpo processa alimentos em energia, e a energia resultante desse processamento, bem como a gordura é armazenada, né? Nós temos também aí, como causa da obesidade, o envelhecimento. A idade faz com que haja uma diminuição da massa muscular e a nossa taxa metabólica ela fica mais lenta. Temos também a gravidez. Muitas mulheres elas ganham peso na gravidez além do esperado, né? E o que pode causar aí a obesidade. Nós temos a síndrome dos ovários policísticos, o que causa aí na mulher um desequilíbrio dos hormônios reprodutivos femininos, que podem causar obesidade também. O hipotiroidismo, que é uma disfunção aí da tireoide, que apresenta uma produção insuficiente de hormônios, que pode também causar obesidade. A osteoartrite e outras condições que causam dor, que faz com que essa pessoa não pratique, né, atividades físicas, faz com que essa pessoa limite, né, a prática de atividade física por causa das dores, e inúmeros distúrbios metabólicos que fazem com que a pessoa fique obesa. Então, são inúmeros fatores, são origens multifatoriais, né, para a causa da obesidade. E quais são os fatores de risco associados à obesidade que a gente tem que ter muita atenção e que a gente tem que estar muito atento? A diabetes tipo 2, o risco para diabetes mellitus tipo 2, ele aumenta com o grau e a duração da obesidade. Então, quanto maior o grau da obesidade, obesidade grau 1, 2 ou 3, principalmente os obesos mórbidos, e a duração da obesidade, então mais predisposição a pessoa tem para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. A hipertensão arterial, ela é comum entre os indivíduos obesos, né? Podendo levar a outras complicações cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Nós temos as dislipidemias, que é outro fator de risco muito associado à obesidade. As dislipidemias são os colesteróis altos, né? Então, de difícil controle, está totalmente associado à obesidade. As inúmeras doenças cardiovasculares. Nós temos também aí o câncer, que também é um fator de risco associado à obesidade, principalmente o câncer de cólon entre homens e mulheres, câncer de reto e próstata nos homens, e o câncer de vesícula, útero e mamas entre as mulheres. Nós temos também como fator de risco as doenças articulares, as artrites degenerativas dos joelhos, do quadril, estão comumente associados à obesidade. Temos a apneia do sono. Para quem não sabe, a apneia do sono são aqueles ruídos e aquelas interrupções na respiração durante o sono, né? Então, muitos obesos sofrem da apneia do sono, e hoje, muito comumente, nós temos relacionado à obesidade os problemas psicológicos relacionados à ansiedade e à depressão. Então, são fatores que a gente tem que estar muito de olho aí, né? Que são fatores comumente associados à obesidade. E quais são, então, hoje, as medidas preventivas que nós temos que estar atentos o tempo todo para que não deixemos, né, que a obesidade tome conta? Hoje, o Ministério da Saúde traz, e foi feita uma pesquisa pelo PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, em 2022, e ela aponta
que mais de metade dos adultos no Brasil sofrem de sobrepeso e obesidade. Então, a obesidade é uma doença e é um problema de saúde pública, com a prevalência muito alta, e tem aumentado muito entre os nossos adolescentes e entre os nossos adultos também. Então, precisamos focar muito nas nossas medidas preventivas, e eu preciso primeiro cuidar de mim. O nosso foco essa semana é cuidar de quem cuida. E você, a ACS e a CE, você tem esse olhar, né, de cuidador, você cuida das pessoas, mas primeiro você precisa cuidar de si. Então, vamos prestar atenção primeiro na nossa saúde. E aí? Vou calcular o meu IMC, aprendi aqui agora, com essa palestra, calcular o IMC. Eu me encontro hoje com sobrepeso, eu me encontro hoje com obesidade. Quais as medidas preventivas? O que que eu preciso começar a fazer hoje na minha vida para que eu consiga reverter essa situação, né? Então, eu preciso de uma alimentação adequada e saudável, tirar os alimentos multiprocessados da minha vida, entrar com alimentos mais saudáveis, leguminosas, frutas, né? O meu feijãozinho, o meu arroz associado aí a legumes, a frutas, né? A alimentos que sejam saudáveis, né? Atividade física regular. Eu preciso tirar tempo, eu sei que a vida de todo mundo está corrida, mas eu preciso pôr na minha agenda tempo para minha caminhada. Hoje nós temos aí academias ao ar livre, hoje nós temos aí as unidades de saúde promovendo a saúde aí, né? As atividades físicas na própria unidade de saúde. Então eu tenho que tirar tempo, chegar um pouquinho mais cedo, levantar um pouquinho mais cedo, chegar do trabalho antes de iniciar minhas atividades domésticas, fazer a minha atividade física, pensando na minha saúde. Controle do estresse. Hoje nós vivemos numa população que em todos nós estamos muito estressados, nós estamos correndo contra o tempo e a gente precisa controlar esse estresse, cuidar do nosso psicológico. Para isso, nós temos que ter um sono adequado. A literatura traz para nós que o sono insuficiente, que não dormir suficiente, pode causar alterações hormonais que faz você sentir mais fome, e aí você vai comer mais. Então, é um fator que predispõe à obesidade. Evitar comportamentos sedentários, e quando eu falo de comportamento sedentário, de evitar comportamento sedentário, é evitar ficar horas e horas de frente da TV, evitar ficar horas e horas de frente do computador. Estes são comportamentos sedentários, né? Moderação no consumo de álcool é algo muito discutido em relação também a medidas preventivas para a obesidade. E aqui nesse quadro, eu gosto muito de colocar ele nas minhas apresentações, vem falando, né? Para usarmos a diminuição da ingestão calórica, prevenção do ganho excessivo de peso, aumento do gasto energético e aumentar a atividade física. E aí vem trazendo aí para mim, diminuir refrigerantes, aumentar frutas, vegetais e fibras, diminuir o hábito de comer assistindo televisão, diminuir a exposição à propaganda de alimentos, diminuir o tamanho das porções dos meus alimentos, caminhar ou andar de bicicleta em vez de carro. Então, dá prioridade a caminhar ou andar de bicicleta. Eu sei que vocês, ACS e ACE, já fazem muito isso, né? Então, é um fator positivo para vocês. Atividades familiares em parques, clubes, isso tudo é muito bom. Após a escola e fins de semana, aumentar a atividade física, educação física na escola, atividades estruturadas, mudar o estilo de vida, diminuir o comportamento sedentário, diminuir alimentos ricos em gordura, mudar para laticínios com baixo teor de gordura e aumentar frutas, vegetais e fibras, que eu já tinha até falado aí para vocês.
E aí, eu sempre gosto de colocar aqui que eu, por exemplo, como eu trabalho com cirurgias bariátricas, tem muita gente que me procura já para cirurgia bariátrica. E quando eu vou fazer a minha primeira anamnese, a minha primeira consulta com a pessoa obesa, geralmente os obesos mórbidos, né? Obesidade grau 3, e a pessoa senta na minha frente, eu vou fazer a anamnese, e eu pergunto para a pessoa: você tem o desejo de fazer a cirurgia bariátrica? Sim. E aí eu pergunto: o que que você já fez para tratar a obesidade até aqui? E a pessoa diz: eu nunca consegui fazer nada, porque essas dietas que me passam eu não consigo realizar. E você já fez atividade física? Não, eu não consigo fazer atividade física. E aí eu costumo apresentar essa pirâmide do tratamento da obesidade e esse textinho que diz assim: o tratamento da obesidade tem por o objetivo alcançar a redução de peso, mas não o peso ideal, e sim um peso saudável, no qual as complicações associadas à obesidade são nulas ou mínimas. Então, o tratamento da obesidade, ela vai tratar não só o seu peso, muita gente foca só no peso. O tratamento da obesidade não é tratar só o seu peso. O tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença, e o tratamento da obesidade é tratar fatores que predispõem à obesidade, como todos os fatores que eu já citei para você, como hipertensão, diabetes, dislipidemias e inúmeros outros fatores de risco que você tem por conta da doença, por conta da obesidade. Então, eu costumo apresentar essa pirâmide de tratamento da obesidade. Você começa pela base da pirâmide, você começa com dietas, você começa com mudança de estilo de vida, você começa com dieta, atividade física, você vai para mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Depois a gente entra com, quem sabe, algumas medicações. Aí, depois que a gente vai lá para o topo da pirâmide, que é para cirurgia bariátrica, se assim for o seu caso e se assim for necessário. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos começar, né, vendo primeiro se você se encontra com essa questão do sobrepeso e obesidade. Faça a sua autoavaliação, faça o seu cálculo. Se você se encontra assim, vamos procurar as primeiras medidas contra o sobrepeso e a obesidade. Vamos procurar as primeiras medidas preventivas. Vamos tirar o álcool, vamos fazer atividade física, vamos mudar os hábitos de alimentação, uma mudança de hábito, uma mudança no estilo de vida, e assim vamos crescendo aí. Vamos ver se você precisa de medicação e, se for necessário, uma cirurgia, você vai ser indicado para essa cirurgia. E tudo isso com foco em te ajudar na cura dessa doença, que é uma doença que vem crescendo a cada dia e que vem trazendo muita tristeza do lado psicológico, do lado da depressão, do lado da ansiedade. Então, vamos nos cuidar, né? Porque o foco aí dessa semana é cuidar de quem cuida. Vamos nos cuidar, vamos cuidar de você primeiro, para que você tenha condições de cuidar do próximo. Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês e me colocar à disposição de vocês, tanto lá na Unimontes, lá no mestrado, quanto lá no ambulatório de cirurgias bariátricas, no ambulatório de obesidade. Um grande abraço, beijo para todos vocês e até a próxima.